Salve galera! Nesta parte vamos falar sobre os raios notáveis. Bem, fica atento por dois motivos. Primeiro, vários vestibulares já solicitaram que vocês soubessem o comportamento, para que lado que o raio vai após passar por uma lente, seja ela de borda fina ou borda grossa. Segunda coisa, você precisa dos raios, pelo menos dois desses, tá? Para poder estruturar uma imagem, construir uma imagem. Nós vamos conjugar uma imagem, tá? Entenda uma coisa, a palavra certa, tá? Até por isso eu pausei um pouquinho, a palavra correta é conjugar, tá? Então, quando nós temos um objeto, a imagem que surge a partir desse objeto, ela é conjugada. Porém, nós usamos muito o vocabulário formada, né? A imagem que se forma a partir... Então, ela não se forma, ela é conjugada, tá? Mas o popular, formar. Na parte mais, vamos dizer assim, teórica, o nome é conjugada. Então, se você vê conjugada, entenda, você está falando de uma linguagem mais formal. Apenas isso, ok? Então, bora lá. Raios notáveis. 4 comportamentos para lentes convergentes, 4 comportamentos para lentes divergentes. Como nós já falamos, lentes com borda fina são as convergentes. Lentes com a borda grossa, lentes divergentes, ok? Pensando dessa forma, eu falei para você que eu ia passar uma forma melhor de você guardar o vocabulário, né, a nomenclatura. Bem, eu deixei esses dois casos só para te mostrar, tá bom? Então, ó, você vai fazer o seguinte, né? Anteprincipal, foco, centro óptico, foco, centro óptico. Anteprincipal, perdão. Tá? Fala a frasezinha, é bem facinho, tá? Ó, 5 pontos. A, fo, fa. Pronto. A fofa. E se você escrever de trás para frente? A fofa. Não muda nada. Então não fica muito preocupado nesse momento de colocar anteprincipal objeto, anteprincipal imagem, foco objeto, foco imagem. Anteprincipal, foco. Centro óptico, foco, anteprincipal. A fofa. Isso ajuda você a poder montar os seus casos com mais tranquilidade, tá? E resolver aí sem grandes preocupações. Top! Quais são esses comportamentos? Bora lá! Bem, eu já te falei sobre borda fina e borda grossa, então deixa isso bem claro para você. Primeiro que você vai olhar numa lente, se ela tem borda fina ou borda grossa. São diferentes comportamentos, tem que tomar cuidado. Convergentes têm tendência a aproximar os raios para o eixo. Divergentes têm tendência a afastar eles. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Pensando agora em convergentes. Primeiro caso, que por sinal é um caso que eu gosto muito e uso bastante, tá? Principalmente na parte de formação de imagens. Se o raio vem paralelo, tá? E passa por uma lente convergente, ele tem tendência a se convergir, né? Convergente, tá? Para o foco. Então, veio paralelo, passou a lente, ele vai para o foco. Então, esse é o meu primeiro comportamento. Muitos talvez já tenham brincado com isso daqui nas lupas, né? Quando você fala em lupa, é comum o pessoal queimar papel, meio-dia e tal, horário que a gente fala de pico. Você coloca a lupa, aproximando a distância certa para concentrar os raios do sol, tá? E aí você concentra todos os raios num único ponto. Aí você queima o papel. Afinal de contas, luz é energia, né? Então, lógico, parte energia, parte corpúsculo, mais energia. Se é energia, então ela gera aquecimento, calor. Né? O mesmo comportamento que a luz faz, o mesmo caminho que ela faz, na ida ela faz na volta. Se paralelo vai para o foco, se ele tiver origem no foco, por exemplo, uma lâmpada foi colocada no ponto cuja distância é a distância focal. Ou o raio passou pelo ponto focal, pelo foco, tá? Quando ele estiver passando por uma lente convergente, o que importa para você é o seguinte: passou pelo foco ou teve origem pelo foco, ao cruzar a lente, ele vai ficar paralelo, tá? Então tá aqui bonitinho para te mostrar cada um dos comportamentos. Esse segundo caso, alguns gostam de usar, eu uso pouco, eu uso mais o primeiro caso e eu vou te mostrar o quarto caso, são os que eu gosto mais. Mas cada um é cada um. Pegando 2 casos desses 4, você já consegue construir uma imagem. Agora, se o raio estiver passando pelo anteprincipal ou tiver uma fonte luminosa que está no anteprincipal, ao cruzar a lente, esse raio tem o comportamento de ir para o outro
lente principal. Então, ele vem do lado de cá. Tem uma apagadinha ali, mas o outro lente principal. E se o raio vier reto em direção ao centro óptico, ele passa reto sem sofrer nenhum desvio. Ah, Jabor, entendi porque que você gosta desse caso, porque eu não tenho que ficar fazendo desvios, aquela coisa toda. Sim, mas não é só por isso não. Esse caso aqui aconteceu de aparecer 2 anos seguidos na Unesp, tá? Que se o cara soubesse simplesmente fazer essa reta, ele matava a questão. 2 anos seguidos, 1 ponto em cada ano, certo? Bastava saber fazer esse raio e estava tudo lindo e maravilhoso. Bora lá. E divergente? Diverge, afasta do eixo, né? Logo, se o raio cruzar a lente, o raio não vai para o foco. Ele se afasta do eixo com o prolongamento a partir do foco. Ele se afastou. O que estava em cima foi para cima, o que estava embaixo vai para baixo. Tá aqui. E aí você começa a entender por que você tem que olhar se a lente tem borda fina ou borda grossa. Por quê? Porque você vê que o comportamento é totalmente diferente. Na hora de construir uma imagem, isso pode pesar muito. Tá? Mesmo caminho na ida, mesmo caminho na volta. Se o raio estiver passando na lente e por um acaso você prolongou e descobriu que ele estava indo em direção ao foco, ele diverge, não deixa ir para o eixo. Então, ele faz o quê? Ele tende a ficar paralelo. Então, meu raio vai atravessar e vai ficar paralelo. Está aqui. Está aqui. Certo? Essa é a ideia. Então, se o raio vem em direção ao foco, faço prolongamento e aí passo reto. Por que eu tenho que fazer prolongamento? Porque pode acontecer ele estar indo em direção ao lente principal. E às vezes a diferença é tão pouquinho de inclinação que você não percebe. Por isso estica o raio para descobrir. Porque se o raio vem em direção ao foco, ele atravessou e fica paralelo. Mas se ele atravessou e está indo em direção ao lente principal, ele se afasta, olha que louco, com o prolongamento em relação ao outro lente principal. Seja para cima, tá? Ou seja para baixo, não importa. O raio estava embaixo, fica embaixo. O raio está em cima, fica em cima. E o último caso, 4, também é um que eu uso quando eu vou construir imagens em lentes divergentes. Se o raio vem em direção ao centro óptico, ele passa reto sem sofrer nenhum desvio. Mas Jabor, se ele tem o mesmo comportamento que a convergente, se por um acaso não botar pontos objeto, pontos imagem, e não colocar a lente para saber se ele é borda fina ou grossa, eu não vou saber diferenciar um do outro. Não vai mesmo. Porque, falando em comportamento óptico, eles são iguais. São iguais. Então, se você não tiver alguns detalhes ali para observar, não vai rolar. Nunca aconteceu de alguém mandar você identificar uma lente ou algo do tipo através de um comportamento como esse. Mas, se você percebeu, é verdade. Não tem como, tá bom? Não de uma forma crua, beleza? Então, galera, esses aí são os raios notáveis. A ideia agora, na sequência, é a gente trabalhar com a parte de construção, beleza? Então, eu vou apagar essa luz agora e eu já volto exatamente fazendo para você a parte da construção. Vamos falar sobre lentes convergentes, vamos falar sobre as lentes divergentes também. Já fica a dica para você, tá bom? Lente convergente vão ter 5 casos, lente divergente, um único caso. Então eu vou fazer esse mesmo desenho 5 vezes para lente convergente, uma vez para lente divergente. Top? Então, até daqui um segundinho.